Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar as nossas vidas, Pai. Cada pessoa que está assistindo essa aula, pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, que Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê entendimento e discernimento da Sua palavra e da Sua vontade, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que em nome de Jesus o Senhor esteja conosco em todos os momentos, em todos os nossos caminhos, que o inimigo não tenha poder sobre as nossas mentes, nem sobre a nossa vida. Repreende, meu Pai, em nome de Jesus, todo engano, toda cilada, todo levante do maligno contra as nossas vidas, e que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje nós estamos iniciando uma nova revista, um novo trimestre, o segundo trimestre de 2024. E o título da lição da revista desse trimestre é A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E todos os trimestres são importantes e especiais, mas esse trimestre especialmente, eu acho que ele é muitíssimo importante, porque são títulos, são temas que é a base do cristianismo. Eu digo que é aquilo que todo cristão precisa saber, precisa conhecer e precisa entender como base, como fundamento. Então é um começo, né, da nossa caminhada como cristãos. E as lições, né, desse trimestre, eu vou falar o título de cada uma delas, porque são muito importantes, e já para os irmãos saberem, né, o que nós vamos falar durante todo esse trimestre. Então a aula de hoje, o título dela é O Início da Caminhada. Essa é a primeira aula. E as próximas aulas são a escolha entre a porta estreita e a porta larga, o céu, o destino do cristão, como se conduzir na caminhada, os inimigos do cristão, as nossas armas espirituais, o perigo da murmuração, confessando e abandonando o pecado, resistindo à tentação no caminho, desenvolvendo uma consciência de santidade, a realidade bíblica do inferno, a bendita esperança, a marca do cristão e a cidade celestial. Amém? Então esses são os títulos que nós vamos estudar, os temas que nós vamos estudar durante todo esse trimestre. E a lição de hoje, como eu disse, é o início da caminhada, e nós vamos fazer a leitura que está em João capítulo 3, do versículo 1 ao 8, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Então a gente vê aqui Jesus conversando com aquele homem, né, que era um fariseu, mas que reconheceu que Jesus vinha da parte de Deus, né? Que as coisas que ele fazia, os ensinamentos dele eram todos vindos da parte de Deus. E na lição de hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre o início da nossa caminhada cristã, que começa com o novo nascimento. E nós já sabemos disso através da igreja, né? Das pregações, das outras aulas, que o nosso novo nascimento vem através
de Jesus Cristo. A nossa salvação, a nossa redenção, a nossa regeneração só é possível por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E nesse trimestre inteiro nós vamos falar sobre o início, o meio e o fim da caminhada cristã. E como eu disse, né, é um trimestre bastante importante, então que os irmãos não percam, né, nenhuma das aulas e compartilhem com outras pessoas, né, para que mais e mais pessoas entendam, aceitem a Cristo como Salvador. E o primeiro tópico da lição de hoje, o título é A Caminhada com Cristo. O primeiro subitem, compreendendo os dois caminhos. Então, a história humana, ela tem dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. A vida natural, o subitem fala sobre a vida humana. Então, a vida humana, ela se inicia com o nosso nascimento, né? O nosso nascimento natural, quando nós nascemos da nossa mãe. E essa nossa vida humana, ela pode ser uma vida longa ou uma vida curta. E a nossa vida natural, a nossa vida humana, ela é marcada por fases, né? O nosso nascimento, a nossa infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. E é caracterizada por dois momentos distintos, o nascimento e a morte. E é esse tipo de jornada que Jesus está se referindo quando ele diz o que é nascido da carne é carne, ou seja, o nosso nascimento carnal, a nossa vida carnal e humana que todas as pessoas têm. Todo mundo que existe tem essa vida humana e carnal. Nasceu e está envelhecendo a cada dia que passa. O próximo subitem fala da vida com Cristo. Enquanto a vida humana, a vida carnal é para todos, a vida com Cristo é apenas para aqueles que decidem por isso. Então a vida humana, ela pode se tornar muito melhor, uma jornada muito mais maravilhosa, mais plena e mais completa a partir do momento que nós convidamos Jesus para fazer parte dela. A nossa nova vida com Cristo é o começo de uma nova história, de uma nova caminhada, de felicidade verdadeira, de plenitude no Espírito. E há novos propósitos, novos pensamentos, novas esperanças. Quando nós acreditamos e aceitamos em Cristo, muda o nosso entendimento, muda a nossa perspectiva de vida completamente, né? Porque são novos objetivos, né? A gente tem um propósito de vida diferente. E quando a gente se torna filho de Deus através de Jesus Cristo, é que a nossa vida vai se tornar uma vida com Cristo. E é essa nova vida com Cristo que Jesus está se referindo quando ele diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí o próximo tópico, ele diz assim: os três companheiros da nossa caminhada. Então, quando a gente recebe Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Então agora nós somos cuidados, nós somos instruídos, nós somos fortalecidos nele e por ele. Nós temos um relacionamento de pai e filho. Então, além de Deus se tornar o nosso Pai, nós temos Jesus, que é o Filho e que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males nesse mundo. E por nos amar, nos concedeu a vida e nos conduz em segurança ao reino celestial. Quando a gente fala que a salvação é pela graça, a gente está querendo dizer que a salvação, ela foi conquistada por Jesus Cristo. Não é o que nós fazemos ou fizemos, é o que Jesus fez. Eu já falei isso muitas vezes, eu sempre gosto de repetir. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, por mais que nós fôssemos pessoas maravilhosas, nós não teríamos direito à salvação e à vida eterna. Então, foi por amor que Jesus morreu na cruz e conquistou para nós o direito de termos essa nova vida, a vida espiritual, a vida eterna, a vida em Cristo. Amém? E eu falei de dois membros da família, que é Deus,
o Pai, Jesus, que é o Filho, mas além desses dois, nós temos também o Espírito Santo de Deus, que é o terceiro membro da Trindade. Então, o Espírito Santo, como o próprio Jesus falou quando ele estava aqui na Terra, ele é o nosso auxiliador, ele é o nosso consolador, e é por intermédio dele que acontece o milagre do novo nascimento nas nossas vidas, a transformação da nossa natureza em carnal, de carnal para espiritual, e a gente se torna verdadeiramente filhos de Deus e não apenas criatura. Então, tudo isso significa nascer do Espírito. Então, a gente passa de uma natureza pecadora para uma natureza justificada, uma natureza regenerada. Amém? E o próximo tópico fala sobre o novo nascimento. O segundo tópico, ele fala assim, o novo nascimento, e o primeiro subitem, por que precisamos do novo nascimento? Então, quando Jesus afirma para Nicodemos que ele precisa nascer de novo, ele está falando desse novo nascimento, de nascer do Espírito, né? Esse nascimento que vem do céu, que vem de Deus. Porque como homem, todos nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Então, se nós não aceitamos a Cristo, se nós não nascemos de novo, nós somos carnais, nós vivemos no pecado em uma natureza pecaminosa. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nascemos de novo e nascemos do Espírito. Então a nossa natureza, ela muda. A gente deixa a natureza pecaminosa para trás e nos tornamos espirituais. Nós nascemos do Espírito, uma nova vida, somos novas criaturas, regeneradas, transformadas e justificadas, porque Jesus pagou o preço pela nossa dívida e pelo nosso pecado. Então, todas as pessoas que nascem, elas precisam passar por esse processo de regeneração, ou seja, precisa nascer de novo. E o próximo subitem, ele diz assim, a religião não faz nascer de novo. E por quê? Porque naquela época a religião deles era o judaísmo. O próprio Jesus, ele era judeu, e Nicodemos, ele era um judeu, inclusive ele era fariseu, que era um mestre da lei, ele tinha uma religião, era uma pessoa que conhecia da religião. E inclusive aqui mostra que ele reconhece que Jesus era uma pessoa vinda da parte de Deus. Mas apesar disso, dele ter uma religião, dele conhecer a religião e dele até praticar a religião dele, né, como fariseu, ele não era salvo. Porque Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Então não é a religião que faz nascer de novo, mas é a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? A importância de ter uma religião é porque a própria Bíblia diz que nós devemos congregar. E o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele congregava. Se a gente lê a Bíblia, a gente lê os evangelhos, né, que fala da vida de Jesus, vai mostrar que sempre ele ia ao templo. E que quando ele estava ali no templo, ele ensinava, ele falava, ele realizava milagres e ele era questionado também pelas pessoas. Algumas com interesse sincero de aprender, mas outras elas queriam pegar Jesus em alguma falha, elas queriam arranjar algum motivo para criticar. Mas o próprio Jesus era alguém que tinha uma religião e que congregava. Mas o que é mais importante é nós termos fé. Não adianta nada a gente ter uma religião, a gente ir à igreja se a gente não tiver fé, se a gente não nascer de novo. O próximo subitem diz assim: o novo nascimento e seu processo. Então a expressão de novo, né, nascer de novo, que significa do céu, mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, vem de cima, vem de Deus e de mais ninguém. Como eu disse, todos nós herdamos a natureza pecadora de Adão. E nós, como seres humanos, a gente tem duas opções: a morte eterna e a vida eterna.
Para a gente ter morte eterna, não precisa a gente fazer nada, basta a gente nascer e viver. Mas para nós termos a vida eterna, nós precisamos nascer de novo. Então é o novo nascimento que nos garante a vida eterna com Deus, né? Com Cristo. Amém? E para explicar esse processo de nascer de novo, o nosso Senhor Jesus, ele fez o uso de dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e simbolicamente ao sentido da antiga lei. O nosso Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele cumpriu a lei. Ele não era um desobediente da lei, muito pelo contrário, ele cumpriu e ele obedeceu toda a lei. De modo que ao falar da velha aliança, da velha lei, a representação da água era assegurada por intermédio da nova ordem, a nova aliança. Com o Espírito, o nosso Senhor fez o uso analógico do vento, que do grego é pneuma, ou seja, espírito e vento, que tem a mesma palavra. Ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. Então, semelhantemente, a vida com Cristo se inicia com a regeneração. E a palavra genão, que é a raiz da palavra regeneração, é ser nascido. Então, como obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto e um mistério da fé. Amém? E eu acredito que o maior milagre que nós podemos viver nas nossas vidas é esse milagre da regeneração e do novo nascimento. Por quê? Porque está mudando a nossa natureza de carnal para espiritual. Por mais que a gente não veja, isso acontece e nós podemos sentir, assim como o vento, né? Que nós não enxergamos, mas nós sentimos. Amém? O próximo tópico diz assim, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O primeiro subitem diz assim, o Novo Testamento. No início, o Novo Testamento, ele não era visto como um livro. Isso foi algo que foi acontecendo gradualmente dentro da igreja. Ele era visto apenas como uma unidade que fazia diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Porque testamento tem esse significado de aliança. Então a antiga aliança, o Antigo Testamento, e a nova aliança, que é o Novo Testamento. E a gente sabe que entre a antiga aliança e a nova aliança existem algumas diferenças significativas. Um dos símbolos da antiga aliança era a circuncisão. Já na nova aliança, o símbolo, o sinal é o batismo, né? O batismo nas águas. E aí a gente tem também o batismo com o Espírito Santo. Então tem algumas diferenças, né? Algumas mudanças, mas principalmente é a mudança que acontece em nós. Amém? Então, nesse contexto, a palavra aliança, ele ganha mais relevância, mais significado, mais importância. E traduzida pela Septuaginta, da palavra grega diatek, de acordo com Jeremias 31:31, ele tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Do latim, o termo testamento traz essa mesma força descritiva do termo diatek. Do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento, eles formam as escrituras sagradas do cristão. Ou seja, a nossa Bíblia, né, que nós conhecemos hoje, que nós lemos, que nós acreditamos que é a palavra de Deus, porque foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, é composto pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Então, são os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. E as Bíblias cristãs, algumas religiões cristãs que existem, as mais relevantes é a católica e a evangélica. Então, tanto a Bíblia católica quanto a Bíblia evangélica, elas têm o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Amém? E o próximo subitem fala sobre o tema principal do Novo Testamento. Então, o tema principal do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo.
Há diversos personagens que são importantes, mas todos os personagens eles só ganham relevância quando estão relacionados à sombra do nosso Senhor Jesus. Então, tudo acontece, se volta para a pessoa de Cristo, para o seu ministério. Tem uma ênfase salvífica cujo interesse é maior, é o de reconciliar o mundo com Deus. E eu diria que toda a Bíblia, ela gira em torno de Jesus. Quando a gente lê o Antigo Testamento também, procurando Jesus, a gente vai ver que vários acontecimentos, eles fazem referência à vida de Jesus, mesmo antes de Jesus nascer, mesmo antes de Jesus vir à Terra. Então, eu digo que a Bíblia inteira, ela gira em torno de Jesus, ela se refere a Jesus, ela fala de Jesus. Então, o tema principal da Bíblia, de uma maneira geral, é Jesus. No Antigo Testamento não está explícito como no Novo Testamento, mas Jesus também está ali no Antigo Testamento desde a criação, né? Desde o capítulo 1 de Gênesis, amém? E o próximo subitem diz assim, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O livro do Antigo Testamento, com certeza e sem dúvida alguma, ele é muito importante para o povo de Deus. Tem muitas informações, muitos ensinamentos. Deus fala muito conosco no Antigo Testamento, mas o cristão deve começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Então, um conselho para quem está começando agora a sua jornada como cristão, ou quer fazer a leitura completa da Bíblia, comece pelo Novo Testamento. Então, primeiro você lê o Novo Testamento e depois você vai para o Antigo Testamento, que você vai entender muito melhor e que Deus vai falar de maneira muito mais clara com você. E eu sempre falo isso, né? Eu vou falar mais uma vez, da importância de nós lermos a Bíblia, da gente ler a palavra de Deus, para a gente conhecer qual é a vontade de Deus, para a gente conhecer quais são os ensinamentos do Senhor, para nós sermos guiados por Deus e pelo Espírito Santo de Deus através dos seus ensinamentos que estão na palavra dele. Amém? No Novo Testamento, a gente vai conhecer a vida de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus ensinou, os seus milagres. A gente vai ver ali o cumprimento da promessa que estava lá no Antigo Testamento. A gente vai ver o cumprimento do plano da salvação. Quando o homem pecou, quando o homem caiu, uma das coisas que Deus disse foi que da semente da mulher viria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, ou seja, Jesus. E essa já foi uma promessa que nós temos lá em Gênesis, no início de Gênesis. E Jesus, ele veio como cumprimento dessa promessa. E ele realizou tudo o que ele tinha que realizar. A obra de Jesus, ela está perfeita, completa e acabada. Amém? Agora nós, como cristãos, é que temos a missão de anunciar o evangelho para toda a criatura, de perseverar e de testemunhar aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas, aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus pode fazer. Todos nós somos criaturas de Deus, porque nós fomos criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Filhos são apenas aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador. Então é importante que a gente aceite a Cristo, que a gente nasça novamente, que a gente entregue nossa vida ao Senhor. E é somente quando a gente aceita a Cristo é que se inicia a nossa jornada de fé, né? A nossa caminhada com Deus. E eu vou fazer a leitura da conclusão que diz assim: a jornada com Cristo tem início com o Novo Testamento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição
do nosso Senhor, em quem a nossa fé está fundamentada. Amém? Então, essa lição de hoje, né, que fala do início da caminhada cristã, do início da nossa vida com Cristo, da nossa vida espiritual, né, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando nós aceitamos a Cristo, há essa transformação na nossa vida, essa transformação no nosso ser, e nós passamos a caminhar com o Senhor, né? Nós não estamos mais sozinhos, a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo conosco. Nós nos tornamos filhos de Deus. Tem um salmo, né, que todo mundo conhece, até de cor, o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas, no Novo Testamento, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós podemos dizer assim: o Senhor é o meu Pai e nada me faltará. Amém? Porque nós nos tornamos filhos de Deus. E essa foi a primeira lição desse trimestre, que os irmãos possam continuar assistindo, acompanhar as próximas lições, que com certeza vai ser muito importante e nós vamos aprender bastante esse trimestre. Amém? Essa foi a aula de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.